Fala comigo, fala comigo! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E hoje vamos mais uma aula de matéria e energia e vamos falar sobre classificação dos fenômenos. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Galera, me ajuda aí, papai! Quanto mais você comenta, compartilha, curte, os algoritmos entendem que a aula tá boa e esse algoritmo aí, esse YouTube, vai entregar para mais pessoas essas nossas aulas aí. Aí você fala assim, Motinha, eu não quero que os outros aprendam não, é só para mim, senão eles vão passar. Galera, pode compartilhar, ajude o próximo, tá? Porque ajudando a gente vai muito mais longe. Ajudando, compartilhando, transbordando na vida dos outros, a gente vai muito mais longe. Quer ir rápido? Quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir mais longe? Vai com mais pessoas, tá bom? Então, toca a vinheta, papai! Vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Olha eu aqui, galerinha! Mais uma aula, meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E vamos dar continuidade sobre classificação dos fenômenos existentes na natureza. Galera, olha só, vamos falar então, portanto, aqui sobre a classificação dos fenômenos. Esse assunto ele é um assunto bem tranquilo, mas você acredita que tem muita gente que erra? Por quê? Porque tem alguns detalhes que nem os livros te contam. Existem detalhes que nem os livros te contam e aí você tem que refletir, tem que analisar e eu estou aqui para fazer a diferença na vida de vocês. Portanto, vou te contar alguns segredinhos, tá? Vou te contar algumas cositas que podem cair, que já caíram, tanto no Enem quanto em alguns outros vestibulares aí, como a Unicamp, FUVEST, tá? Olha só, então veja bem. Primeira questão aqui, como que eu vou classificar os fenômenos? Os fenômenos eles podem ser classificados em fenômenos físicos, fenômenos químicos e fenômenos nucleares. Também tem outros fenômenos, como os fenômenos biológicos, fenômenos bioquímicos. O que são fenômenos físicos, Motinha? Fenômenos físicos são aqueles em que a natureza da matéria não é alterada. Como assim a natureza da matéria não é alterada? A identidade da substância não muda. A identidade da substância não muda. Como assim, professor? A substância que era antes continua a mesma substância depois do fenômeno. Por exemplo, fusão do gelo. O que é gelo? É água no estado sólido. Água sólida, gelo. Esse gelo fundiu, derreteu, virou o quê? Água líquida. Repare que a substância manteve a sua identidade. É água. A natureza da matéria continua. É água. Perfeito? Então, não há produção de uma nova substância. Não há consumo de uma substância. Portanto, isso é um fenômeno físico. Olha esse outro exemplo. Dissolução do cloreto de sódio. Eu tenho aqui o cloreto de sódio. Cloreto de sódio ele é um composto iônico, né? Esse composto ele já é formado por íons. Aqui eu tenho, na verdade, Na+, Cl-. Se você não sabe isso, preocupa não, que é uma matéria que a gente vai ver lá na frente, ligações químicas, tá? Então isso aqui é um composto iônico. Jogou na água, o que aconteceu? Ele dissolve e esses íons são mantidos. Continuou, Na+, Cl-. Então isso aqui é um fenômeno físico. Aí veja bem, todo o processo de separação de mistura, tá? Aqueles processos que nós vimos, que a gente classificou eles como processos mecânicos, né? Processos físicos, tudo aquilo ali são fenômenos físicos, tá? Fenômenos físicos. Dentro da indústria, galera, esses fenômenos físicos são chamados de operações unitárias. Dentro da indústria, esses fenômenos físicos são chamados de operações
operações unitárias. Pode ser que caia aí na prova do Enem essa expressão, e se cair você já está sabendo, tá? Por quê? Porque o Enem gosta muito de pegar coisas do dia a dia, coisas de dentro da indústria, né? Coisas que são estudadas nos laboratórios, nas universidades, nas faculdades, e isso pode virar uma questão. Então, lá dentro da indústria, você vai ter, por exemplo, processo de transporte de matéria-prima, transporte de mercadoria. Todo o processo de transporte, de armazenamento, são fenômenos físicos. Fenômenos que não têm o quê? Reação química. Que não tem o quê? Mudança na natureza da substância, da matéria. Beleza? Então, todo o processo, né, de separação de mistura que eu falei são fenômenos físicos. Outro detalhe, toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. O que eu disse? Pode até colocar como um hashtag OBS. Coloca isso aí, hashtag OBS. Coloca isso aí, hashtag OBS. Hashtag OBS. Toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. Show de bola. O que eu disse? Eu disse que toda mudança de estado físico do material é um fenômeno físico. Show de bola. E fenômenos químicos? Fenômenos químicos são aqueles em que a natureza da matéria é alterada. Ou seja, a identidade da substância muda. Era uma substância, agora virou outra substância. Nesse caso, nós teremos uma reação química. Toda reação química é um fenômeno químico. Hashtag OBS. Hashtag OBS. Escrevam aí. Hashtag OBS. Deixa eu beber uma água. Escrevam aí. Hashtag OBS. O que eu disse? Toda reação química é um fenômeno químico. Perfeito, perfeito. Por exemplo, combustão do metano. Repare só, metano reage com oxigênio e vira outra coisa. Olha lá, produziu CO2 e água. Tinha CO2 e água do lado de cá? Não, não tinha. Mas do lado de lá agora tem. Ou seja, produziu novas substâncias. Isso é uma reação química. Mudou a natureza da substância, mudou a natureza da matéria. Agora, preste atenção nisso aqui. Eu vou até colocar 1000 asterisco. Vou colocar aqui, ó, 1000 asterisco. Porque isso aqui é importantíssimo. Tem professor que erra isso aqui também. Você nem acha esse livro. Mas raciocina aqui comigo. Dissolução do HCl. HCl é uma substância molecular. Tem livros que vai falar assim, ó, toda dissolução é fenômeno físico. Mentira. Nem toda dissolução é fenômeno físico. No caso, por exemplo, se eu dissolver sal de cozinha, qualquer composto iônico em água, é físico. Se eu dissolver, por exemplo, açúcar, é físico. Mas se eu dissolver, por exemplo, ácidos, os ácidos são substâncias moleculares. Isso aqui é molécula. Ah, eu não sei o que é molécula não, professor. Nós vamos falar disso lá em ligações químicas, tá? Mas aqui, ó, substância molecular. Jogou na água, ela vai dissolver, mas ela vai reagir e vai formar íons. Percebam que antes não existia íons e agora existe íons. Isso aqui é tratado como uma reação química. Portanto, isso aqui, ó, é um fenômeno químico. Você fique esperto, menino. Fique esperto. Tô aqui para fazer a diferença na sua vida, no seu resultado. Então você abre o olho, miserável. Tá bom? Perfeito. Agora aqui, outro detalhe. Por exemplo, você pega o açúcar. Se você derrete o açúcar, só derreteu, é fenômeno físico. Mas se você queimar o açúcar, que é o que a gente chama de caramelização, aí já é fenômeno químico, reação química. Toda queima, tá? É uma reação química. Toda combustão é uma reação química. Detalhe que o povo erra.
Eu já vi professor falar assim, quer ver? Inclusive eu já vi isso em livro, velho. Tem professor, tem livro que fala desse jeito, ó. Fenômeno físico é o seguinte: se a coisa é antes e essa coisa se mantém depois, é físico. Olha que doideira, tem gente que fala desse jeito. A coisa é a mesma coisa antes, ou melhor, a coisa antes é a mesma coisa depois, então é físico. Então pera aí, assar um frango é físico ou é químico? Assar um frango é fenômeno físico ou é fenômeno químico? Assar um frango, cozinhar um frango. Aí o menino pensa, uai, é frango antes, continua frango, depois é físico, professor. Tá errado, é químico. Assar, fritar, cozinhar são reações químicas. Pode escrever isso aí, hashtag OBS, hashtag OBS, hashtag OBS. Escreva, assar, cozinhar e fritar são fenômenos químicos. Por que, Mota? Porque vão ter reações químicas no processo. Pensa comigo, o cheiro do frango antes de assar e depois de assar é o mesmo? O cheiro mudou, o sabor mudou também, a cor mudou também. Existem alguns fatores que podem evidenciar, eu disse que podem evidenciar uma reação química. Não é sempre, mas pode. Então escreva aí, hashtag OBS, mais um, essa aula aqui tá cheia de hashtag. Vamos embora, hashtag OBS, hashtag OBS. O menino que não sabe o que é isso, ó menino, ó, hashtag OBS. Escreve aí, hashtag OBS. Alguns fatores podem evidenciar, alguns fatores podem evidenciar uma reação química. Alguns fatores podem evidenciar uma reação química. 2 pontos. Vou ditar quais são esses fatores, viu? Então eu disse, alguns fatores podem evidenciar uma reação química. 2 pontos. Mudança de cor, mudança de cheiro, né? Odor. Então mudança de cor, mudança de cheiro, mudança de sabor. Mudança de cor, mudança de cheiro, mudança de sabor. Formação de gás. Formação de gás. Por exemplo, você pega o Sonrisal, os Tomazil, a cadreira toda lá que é usada para combater azia. Pegou aquele troço, jogou na água. Você não percebe uma efervescência ali? Ali é uma reação química que está produzindo gás. Ali é uma reação química. Então, desprendimento de gás, formação de gás. Tomar cuidado que nem todo desprendimento de gás é reação química. Por exemplo, você vai ferver a água. Quando você vai ferver a água, não vai formando aquelas bolinhas? Aquelas bolinhas são bolhas de vapor. Bolhas de vapor. Não são bolhas de gás. Bolhas de vapor. Aquilo ali é fenômeno físico. Então fique esperto, viu? Fique esperto. O que mais? Formação de precipitado. Falei 5 coisas aí. Que é isso, professor? Formação de precipitado. Você pega 2 soluções líquidas, né, 2 soluções líquidas, junta, aí forma um sólido, reage e forma um sólido que vai para o fundo do recipiente. Isso é chamado de precipitado. Formou um sólido insolúvel. Então, formação de precipitado. Então, o que eu disse? Eu disse hashtag OBS. E falei do quê? Que alguns fatores podem evidenciar uma reação química. O que eu ditei aí? Mudança de cor, mudança de sabor, mudança de cheiro, desprendimento de gás, formação de precipitado. Tá? Alguns livros trazem também como mudança de temperatura, tá certo? Mudança de temperatura, mas nem toda mudança de temperatura, tá, vai querer dizer que é uma reação. Por exemplo, se você pegar, não tem aqui não, se você pegar hidróxido de sódio, NaOH, e jogar na água, ela esquenta. Só que é a mesma coisa do NaCl. É uma dissolução de um composto iônico. Não é uma reação química que vai estar acontecendo. Aqui também eu tenho um aquecimento, mas aqui já é uma reação química. Então você tem que ficar esperto com o seguinte.
mudou, produziu novas substâncias, é uma reação química, logo é um fenômeno físico, é um fenômeno químico. Aí você fica esperto a essas características que eu acabei de digitar aí, esses fatores aí, tá bom? Ocorreu a reação, é a mesma coisa? Não mudou a substância não? Então já é o quê? Fenômeno físico. Outra coisa errada, que muita gente fala. Vou até beber uma água aqui, pera aí. Vou até beber uma água, ô Jeová. Tem professor que aleja aluno. Como assim, professor? Tem professor que aleja aluno. Tem professor que fala um trem errado, tão errado, que o menino memoriza aquilo pronto. Ele fica com aquele troço pro resto da vida. Aí quando chega alguém que fala o contrário, ele fica doido. Fala, meu Deus do céu, como assim? Eu aprendi a vida toda e quero desse jeito. É assim mesmo, acontece. Mas não tem problema não, a gente vai aprendendo no processo. Ao longo do caminho é que a gente vai aprendendo. Eu já ouvi gente falar assim, você fez o processo, se deu para voltar, é físico. Tipo assim, pegou o papel, rasgou o papel, cola, voltou. Era gelo, água sólida, derreteu, congela, voltou. Eu não posso utilizar o processo de reversibilidade para caracterizar ou para classificar os fenômenos em físicos ou químicos. Eu não posso utilizar a reversibilidade. Eu não posso usar a reversibilidade para classificar um fenômeno em físico ou químico. Por quê? Porque algumas reações químicas são reversíveis. Tem reação que ela acontece no processo direto e ela volta também. É tanto que a gente vai falar aí disso lá em equilíbrio químico. Reações que são reversíveis, tá? Pode colocar até como hashtag OBS também. Nossa moto, mas hoje tá cheio de hashtag OBS. Graças a Deus, graças a Deus. Então escreva. Não podemos classificar os fenômenos em físicos ou químicos pela sua reversibilidade, já que fenômenos químicos podem ser reversíveis, tá? Já que fenômenos químicos podem ser reversíveis. Show de bola! O que mais aqui de interessante? Não, daqui a pouco eu falo. Fenômenos nucleares, galera. Esse aqui é o TOD. Olha só. São aqueles em que a identidade do átomo muda. O tipo de átomo é quem vai mudar. Aqui, o que acontece? A identidade da substância, a identidade da substância não muda. E aqui, a identidade da substância muda. E aqui, a identidade do átomo é que muda. Ou seja, era átomo de um elemento químico, virou átomo de outro elemento químico. Por exemplo, fusão nuclear. Olha lá. Eu juntei um átomo de hidrogênio, deutério, com outro átomo de hidrogênio, que é um trítio, virou um átomo de hélio e neutro, virou hélio. Olha lá. Eram átomos de hidrogênio, virou átomo de hélio, mudou o tipo de átomo. Isso pode acontecer com uma fusão nuclear, uma fissão nuclear, tá? Um elemento que emite radiações nucleares. Isso aí a gente vai falar lá em reações, né, nucleares, em radioatividade, tá? Mas já fica esperto. Os fenômenos podem ser classificados em físicos, químicos ou nucleares. Tem também os fenômenos biológicos, que são aqueles que ocorrem nos seres vivos. Eles podem ser físicos ou químicos. E tem os bioquímicos, que são as reações químicas que ocorrem dentro dos seres vivos. Fechou? Aí o seguinte, em termos energéticos, normalmente a energia envolvida em um fenômeno químico é maior que do fenômeno físico, tá bom? Normalmente a energia, tá, dos fenômenos químicos são maiores que dos fenômenos físicos. E a energia dos nucleares são 1000 vezes maiores. Beleza? Então, galera, é isso aí, a aula de hoje. Toca o som. É isso aí, galera. Mete o cacete aí estudando, viu? Revisa essa aula, fica esperto que isso aqui é um trenzinho pequenininho que pode fazer a diferença. Fique esperto aqui nos 1000 asteriscos, beleza? Ó!
beijo no coração, energia, é química pura, tamo junto! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.